Gente, eu sou o Felício, eu sou advogado, colega do Dr. Ivan. Agora eu tenho estudado a execução antecipada da pena e presunção de inocência, que é um tema que agora está em voga por causa do julgamento não só do habeas corpus de um ex-presidente, mas também porque recentemente já foi um objeto de um outro habeas corpus em que teve uma alteração do entendimento jurisprudencial. E atualmente também tem ADCs em curso, ações declaratórias de constitucionalidade, sobre a matéria de em que momento a execução penal pode se iniciar. Bem, eu trouxe aqui alguns pontos da minha exposição que eu pretendo expor aqui no slide, e daí envolve a aula que o Teo já iniciou sobre recursos, porque o tema principal é recursos aos tribunais superiores, eles podem impedir que a execução se inicie, ou os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, quando julgam, já tendo definido a matéria de fato, já pode ser executada uma pena. Eu vou começar expondo um pouco sobre a presunção de inocência, que é o que permeia todo esse debate. A presunção de inocência, na verdade, assim, a prisão antecipada a um julgamento definitivo, ela não é uma coisa nova. Então, quando a gente está falando agora de vamos prender em segunda instância, vamos prender com a possibilidade de uma alteração posterior do julgamento, não é uma coisa nova. Isso vem desde a antiguidade. Cito aqui, por exemplo, o direito durante o período medieval em que havia Inquisição. Inclusive, o encarceramento era algo que estava desde o princípio do processo, em que a tortura era um método de obtenção da verdade, era a prova, a rainha das provas. A melhor das provas, por meio dela se obtinha a verdade. A evolução da sociedade, enfim, do próprio maneira de pensar, faz com que a presunção de inocência, como limitadora ao poder do Estado, surja. E principalmente aqui destaco o Iluminismo, que é um período em que vemos a prevalência do ser humano frente ao Estado. O Estado não está ali para simplesmente estar ali como exercendo o poder e se mantendo no poder. O Estado serve àqueles que são os indivíduos que estão sob seu julgo, não. Os indivíduos que constituem o Estado e para eles que o Estado serve a eles. A fonte da autoridade do Estado, então, na verdade, são os indivíduos. E a garantia deles, dos seus direitos deve ser também uma preocupação do Estado. Um texto que é reconhecido como a origem, então, da presunção de inocência, no sentido de que os efeitos da condenação não possam acontecer antes de um acertamento, uma decisão judicial, vem aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O texto aqui eu coloquei toda a reprodução dele. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Ou seja, mesmo aqui existe a possibilidade de prender antes de um acertamento, uma decisão final sobre o que é a condenação, absolvição. Existe a possibilidade, mas que mesmo ela deve ser em termos estritos. Não pode ser uma prenda-se porque quero, tem que ser prenda-se porque está numa lei, prenda-se porque existe uma possibilidade específica de que isso aconteça. Falando um pouco sobre a evolução até os tempos de hoje, temos ali um princípio que nasce. Ele vai e se desenvolve. Existem algumas escolas que estudam a matéria de presunção de inocência também. Tem a escola clássica, a escola do positivismo. Eu vou destacar aqui a contraposição, então, a uma escola que ataca bem forte a presunção de inocência. A escola técnico-jurídica, que ela vem falar basicamente o seguinte, que um autor italiano, Manzini, ele fala que, por exemplo, quando eu ofereço uma acusação, um promotor que vai e oferece uma denúncia, ele está falando, aquele sujeito cometeu um crime. Ora, se ele está falando, ele tem alguma base. Portanto, a presunção de inocência, segundo Manzini, na verdade, ela não deveria existir, mas sim uma presunção de que o acusado, quando tem uma acusação contra ele, ele deveria ser culpado.
Ora, está mostrando que a presunção, se ele já está sendo acusado, então é provável que ele vai ser o culpado ali. Por isso, Manzini afirma que a presunção da inocência é um interesse social secundário. O interesse do coletivo viria em primeiro lugar. O interesse do Estado em punir aqueles que cometem crimes. A pessoa não é absolvida porque ela é inocente. Ela é absolvida, segundo Manzini, por exemplo, porque não se conseguiu demonstrar a sua culpa. Então, o sentido é inverso. Ele não sai do status de inocência. Mas, se a culpa não foi alcançada pelos elementos do processo, portanto, haveria de ser absolvido. A seta está vindo do lado inverso, não partindo da inocência, mas partindo da culpa. Pois bem, esse é um dos pensadores que influenciam o processo penal italiano, que baseia em muito aqui o Código de Processo Penal brasileiro. Essa é uma das influências, então, da onde nasce o nosso processo aqui do Brasil. As bases são da Escola Técnico-Jurídica Italiana, que inclusive Sizia é um que dá bases, por exemplo, ao regime fascista de Mussolini na Itália, de um Estado que enfim, é um arcabouço jurídico que permite um Estado fascista. No direito brasileiro, temos então um código que é inspirado por esse pensamento. E uma das possibilidades, por exemplo, a prisão era obrigatória em alguns casos, mesmo logo depois da sentença. A sentença, acaba de perceber que eu errei aqui? Não é o teu apenas que erra não escrever alguma coisa nos slides. Eu quis me solidarizar a ele, entendo. Muito obrigado. Existia então a previsão de que a pronúncia, nos casos do júri, ou mesmo a sentença condenatória, o réu teria que, se ele quisesse apelar, se recolher à prisão. Então, essas previsões mostram de que a presunção de inocência não abarcava recursos sequer, na configuração inicial do Código de Processo Penal. Temos a partir de então novamente uma evolução no entendimento do que é a presunção de inocência em instrumentos internacionais. Já tivemos a declaração na Revolução Francesa, e agora alguns instrumentos começam a surgir, como o desenvolvimento do direito internacional, da solidariedade entre os povos e da garantia dos direitos humanos. Vemos aqui, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a afirmação da presunção de inocência. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. E aqui aponto. Não é que é a mesma configuração do que temos em nosso ordenamento, na nossa Constituição, que é o que a gente vai chegar logo mais. A configuração da presunção de inocência, ela não é um princípio que dá um ponto certo sobre quando deve ser preso. Quando for um juiz só, quando for um tribunal, por muitas vezes em instrumentos internacionais, até para não limitar conformações de cada um dos países, como eles entendem que é mais justo que aconteça uma prisão, o texto fala que o texto desses instrumentos institucionais, instrumentos internacionais, vão falar que é de acordo com a lei. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos também vem nesse mesmo sentido. Toda pessoa acusada de delito tem o direito que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Temos um Código de Processo Penal, então, que não está aceitando essas ideias de presunção de inocência sua máxima, como um ideal máximo pelo qual ele se guia. A pessoa, quando ela quisesse recorrer, ou seja, se ela fosse inocente e tivesse como alegar isso num recurso, ela teria que, mesmo assim, recolher da prisão, ter o tratamento daquele que já é condenado. Algumas reformas legislativas vêm a partir de então. Em 1973, a prisão obrigatória para recorrer, por exemplo, ela cai. Existem outras alterações. A mais importante é a Constituição da República, não há dúvidas. Ela vem e até mesmo a conformação, o modo pelo qual se garantem os direitos na Constituição, mostra uma prevalência sobre os direitos dos indivíduos, direitos coletivos, porque estão logo no começo da Constituição. Outras Constituições, por exemplo, vão falar sobre a organização do Estado como começo. Nossa Constituição Cidadã começa elencando como se realizam os direitos.
Todos são iguais perante a lei, então ele vai falar em direitos individuais. Um deles é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vimos antes, por exemplo, que os textos da Convenção Americana de Direitos Humanos falavam de acordo com a lei, a pessoa não pode ser presa de acordo com a lei. A Constituição brasileira fala, então, que a prisão aqui deve acontecer após o trânsito julgado. Trânsito julgado, então, seria o momento em que, não cabendo nenhum recurso, a sentença passa a desfrutar de definitividade. Pois bem, tendo esse texto legal, acontece que ele também, novamente, nós copiamos os italianos. A conformação da Constituição, desse trecho da presunção de inocência inscrita na Constituição, é a mesma fórmula italiana. E sofre também os mesmos problemas. Ela é tomada inicialmente como uma norma programática. Nós falamos, a pessoa é inocente até que seja considerada culpada. Mas a aplicação do texto, em sua conformação, para falar do trânsito julgado, não acontece logo no início da aplicação da Constituição. Ou seja, se entendia que, havendo uma apelação, nesse momento, por causa da alteração de 73, a apelação, a pessoa ainda continuaria em liberdade. Mas interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, até aí a Constituição que então criou o Superior Tribunal de Justiça, enfim. Mas daí o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, então ele também, a pessoa já poderia ser presa após o julgamento de segunda instância, o que é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, afirmado há poucos anos, 2 anos aproximadamente. Pois bem, havia a previsão então a previsão do artigo 637, no sentido de que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do translado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Portanto, não tem efeito suspensivo. Condenado em segunda instância, deve ele ser preso. Se o recurso interposto à Corte Superior não atrapalharia a execução da sentença. Pois bem, como norma programática nasce e ela se transmuta. Esse é um julgado, se não me engano, de 2008. Eu não coloquei a data aqui, mas eu creio que esteja certo. Que altera a compreensão sobre o que é a presunção de inocência. Vejo que as minhas citações não são tão boas quanto as do Teuan. Elas estão em falta aqui, então fica um incentivo para que vocês consultem esse habeas corpus, e eu uso então como conserto aqui a minha falha. Pois bem, é um voto muito, muito interessante, em que basicamente leva-se em consideração, por exemplo, se há muitos casos, se os tribunais de justiça demoram, o Superior Tribunal demora para julgar, se o Supremo Tribunal Federal demora para julgar, e eu não acho isso legal. Eu acho que as pessoas deveriam já ser presas, porque senão não está se realizando justiça. Ora, se é o que eu acho, o voto é muito interessante. Se o que eu acho deve prevalecer e é assim, independente da lei, ora, cada um pegue seu porrete e vá lá, cumpra a lei do jeito que quer. Mas não é assim. Nossa Constituição, ela previu que a prisão antes do trânsito julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. Ou seja, é uma combinação entre as possibilidades de prisão no curso do processo, somente quando elas atrapalham a conclusão do próprio processo, somente nesses casos pode ser preso antes do trânsito julgado. Lembrando então, a prisão preventiva é uma hipótese, eu não sei como que no esquema de curso, como que se encaixa, já teve a prisão preventiva, de qualquer maneira todos já tiveram contato. A prisão preventiva, ela serve para garantir o próprio processo. Esse deveria ser o intuito dela. A prisão preventiva, então, seria porque a instrução está sendo dificultada, a realização, a aplicação da lei penal ao fim do processo vai ser dificultada. Existe também a matéria de ordem pública, a ordem pública como motivação da prisão preventiva, o que, por mais que não seja algo tão definível, também a jurisprudência, a nossa lei, define que existe esse critério mais aberto do que seria a possibilidade de prender antes de uma certeza de condenação. Pois bem, entende-se que o recurso especial e o recurso extraordinário fazem parte do direito de defesa. Eu estou aqui para recorrer, o direito a recurso, então, é ver alterada uma pena que tenho sobre mim.
Entende-se, então, que a antecipação da execução penal não é compatível com a Constituição. Em privilégio, então, ao texto constitucional, se altera o entendimento que se tem aqui no ordenamento, sobre o ordenamento brasileiro do que é a presunção de inocência. Então, temos que, anteriormente, julgada a apelação, poderia se prender. Agora, alterado em 2008, tem que se esperar o recurso especial, o recurso extraordinário. Isso porque a matéria de fato, ela se resolve, certamente, nas instâncias recursais regulares, que são, vemos aqui, por exemplo, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça. Eles, sim, são recursos que a apelação ela vai falar sobre matéria de fato, matéria de direito. Mesmo assim, o recurso extraordinário e o recurso especial, que só serão matéria de direito, também estão incluídos no que é o direito de defesa. A pessoa tem o direito de ser presumido inocente. Ora, se a interpretação de uma prova ilícita, se a matéria de fato já foi resolvida, mas a questão é, por exemplo, uma prova ilícita que tem nos autos. Prova ilícita é uma matéria de nulidade, elas são inadmissíveis também segundo a Constituição. Se o julgamento sobre a natureza dessa prova, que é a matéria de Constituição, está pendente de um recurso extraordinário, segundo esse entendimento que se altera em 2008, eu não posso ser preso antes disso. O Supremo Tribunal Federal tem que interpretar a Constituição, tem que dar sua conformidade. Pois bem, o ordenamento se molda a essa alteração de 2008. A reforma de 2011, pela Lei 12.403, incorpora esse entendimento. Ela foi feita por notáveis juristas, e nela entra, por exemplo, o artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a lei está refletindo a Constituição. O texto é o mesmo, estamos falando em trânsito em julgado. Então, não tem nada de anormal aí. Em um espelhamento do que era a Constituição e do que é a lei. Pois bem, como já disse, então a prisão antecipada somente se justifica por motivos cautelares. Esse é um entendimento que existe desde antes de existir um processo. Pode haver uma prisão cautelar e ela pode também existir por outros motivos quando o processo já estiver ocorrendo. Pois bem, temos a alteração que acontece em 2016 novamente. Eu convido à consulta, o número está certo. É isso aí. Peço desculpas por não ter incluído os dados completos aqui. Em que existe a alteração por se entender que é medida o Supremo Tribunal Federal, em um habeas corpus, que é uma medida defensiva, inclusive, decide que a execução provisória de acórdão penal condenatório, proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pela Constituição. Pois bem, os argumentos são muitos. Os recursos são muitos, as defesas recorrem muito. Esses são alguns dos argumentos. Até porque o habeas corpus é uma via que resolve problemas, mas não é só ele. Recurso especial, recurso extraordinário, eles estão aí para serem usados. Pois bem, a presunção de inocência está em suspensão desde 2016. Ela era uma garantia que logo volta? Não sei, foi dar uma volta? Eu vou falar um pouco sobre alguns dos entendimentos que se tem sobre presunção de inocência. Por exemplo, que ela ia se perdendo de acordo com um juízo condenatório que vai se mostrando, então, numa sentença. Então, olha, tem aqui a presunção de inocência, se ela era um pote cheio, agora ela é um pote meio cheio. A presunção de inocência vai se exaurindo de acordo com os sucessivos julgamentos. Então, se já houve um julgamento por um juiz singular na sentença, e depois, então, de um colegiado de juízes, magistrados, no tribunal, a presunção de inocência já não se pode presumir da mesma maneira que no começo. Esse é um dos fundamentos, então, que vai se utilizar para afastar a presunção de inocência. Outros, por exemplo, do ministro Barroso, eu acho que eu não encontrei aqui. Ele vai falar
Ele diferencia, por exemplo, o que seria o regime da culpa e o regime da prisão. Ele vai falar que são dois regimes diferentes. Ele fala que é o seguinte, deixa eu voltar ao texto aqui, o inciso 52, o inciso, eu estou falando certo? 62? 57. Estou testando vocês, né? Seguinte, que ele vai falar do regime da culpa. Ele não está falando se a pessoa pode ser presa ou não, segundo o Barroso. O artigo que o inciso que fala sobre o regime de prisão é outro, que fala que a prisão tem que ser por ordem escrita de juiz. Então ele define dois regimes. Ele fala que tem uma mutação constitucional que legitima então a aplicação da prisão logo depois do julgamento pelo tribunal. Outro ponto de vista. A presunção de inocência, estamos falando aqui do sentido dela como regra de tratamento. Não posso tratar alguém na rua como se ele fosse culpado, apedrejar ele, porque ele não foi julgado. Não tenho uma certeza sobre a culpa dele. Existe também outro sentido da presunção de inocência, que é como regra probatória. A presunção de inocência faz com que, e aqui se confunde com o indubio pro réu, que eu não precise provar a minha inocência, mas que a acusação tenha que provar a minha culpa. Pois bem, existe um entendimento que a regra de tratamento ela não é a essência da presunção de inocência. É mais que o Ministério Público tem que se esforçar, o Estado tem que se esforçar para provar a culpa. Não estamos falando então que regra de tratamento, tratar como inocente, não é isso, presunção de inocência, é outra coisa. Vê se o desvalora então a presunção de inocência como regra de tratamento para ser tomada como regra probatória. Até é interessante falar que quando a Constituição é promulgada, vai se estudar, o professor Antônio Magalhães, por exemplo, ele entende, utilizando de outros autores também, que a presunção de inocência é uma presunção política. Como já falamos lá quando da Revolução Francesa e tudo mais, do Iluminismo, que é uma presunção, a presunção de inocência é a afirmação do indivíduo. E ele entende, portanto, que a presunção política é uma presunção política em favor da liberdade do indivíduo frente ao Estado. É ela que está sob ataque, então, desde que alterada a compreensão sobre a Constituição, sobre o que é a presunção de inocência. Aqui eu trago um breve comparativo. Por exemplo, matéria civil. Ou matéria trabalhista, que nem teve julgado recentemente, existe também a possibilidade de ter uma execução antecipada, mas com critérios muito mais duros. Não é tão fácil como no criminal é agora, que no penal é agora. Você não consegue executar antes. E até esse é um motivo, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Existia uma emenda, que foi uma proposta de emenda à Constituição, proposta pelo ministro Peluso, que atualmente não faz parte mais do Supremo Tribunal Federal. Mas que ele propunha o seguinte: olha, os recursos especial e extraordinário, ele realmente se tornam a justiça lenta. Então, tornando a justiça lenta, a proposta era transformar esses recursos, na verdade, em ações impugnativas. O trânsito em julgado, então, a Constituição estaria respeitada segundo essa proposta. Haveria o trânsito em julgado a partir do julgamento do tribunal. Seriam então ações para reverter o trânsito julgado, que seriam para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Essa era uma proposta, exatamente porque se entendia que o trânsito julgado não podia ser dobrado. O trânsito julgado atualmente continua sendo quando julgados todos os recursos, sejam eles os ordinários, sejam eles os extraordinários. Essa compreensão então de que o ordenamento brasileiro não podia ser mudado é demonstrado por um próprio ministro do STF que fala: olha, a gente tem que mudar a Constituição, mudar a Constituição para conseguir alterar o momento da prisão. Interessante também que as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, que estavam em voga há pouco tempo, elas... Eu falo mal dessas coisas, não sei que era Mas tem mesmo, né? Tem mesmo que falar. A alteração por emenda constitucional em matéria de presunção de inocência. Ou seja, mesmo o Ministério Público Federal, que hoje a PGR atualmente quer que a prisão se realize mesmo em segunda instância, após o julgamento de segunda instância,
membros do Ministério Público Federal, quando tem essas propostas legislativas, eles entendem que a Constituição precisava ser alterada e não que era simplesmente uma questão de interpretação. A discussão hoje acaba sendo centrada, acaba tendo holofotes por causa do habeas corpus de ex-presidente que foi julgado recentemente, mas também existem as ações declaratórias de constitucionalidade. São duas ações que estão aí pendentes, a 43 e 44, salvo engano, são esses os números, que foram propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil e por um partido, o PEN, que eles foram eles que propuseram essas ações declaratórias de constitucionalidade do artigo 283, aquele que é espelhado na Constituição. Se ele copia a Constituição, ele é constitucional ou não? Como assim? Como não aplicá-lo se ele apenas está copiando a expressão trânsito julgado utilizada na Constituição? É isso que já foi levado a plenário o julgamento quanto a liminar nessas ADCs. E agora pende então o julgamento definitivo, o julgamento de mérito, que queria que fosse julgado antes do habeas corpus do presidente, para que não fosse contaminado uma posição política, não fosse um julgamento político. Infelizmente foi julgado um habeas corpus seria muito melhor a situação fosse julgada a própria ADC, que não seria pessoal, o julgamento não seria pessoalizado, dentre outras vantagens. Enfim, ela foi proposta e já está ali há um tempo também, e é um tema certamente relevante. Pois bem, essa foi a minha apresentação. O recurso, então, o atual entendimento é de que julgado em segunda instância, o recurso de apelação sendo julgado, inclusive tem-se o entendimento de que cabe uma vez embargo de declaração ali, para que o acórdão seja cumprido, caberiam então embargos de declaração. Tem-se entendido até que somente nos embargos de declaração que então o julgamento teria se estabilizado na segunda instância, o juízo sobre fatos não poderia ser alterado, somente os recursos sobre direito, que daí esses não se entende que estariam garantidos na presunção de inocência, então poderia se prender em segunda instância. Pois bem, a Defensoria é um dos órgãos que está como atuando nessa ADC para ver se é alterado o entendimento sobre... É direito de recorrer, é um direito de defesa, estão envolvidos diversas garantias constitucionais nesse tema. Eu faço uma exposição que certamente ela é parcial. Eu entendo que o estado da jurisprudência atualmente não é o adequado, não é aquele em conformidade com a Constituição. Pois bem, essa é a minha breve explanação aqui. Obrigado, Felipe. Então, vamos lá? Ótimo, pessoal. Vocês puderam conhecer o Felício aí. O Felício, ele é modesto, ele não se apresentou direito, mas ele faz mestrado em Direito Processual Penal aqui na São Francisco e o tema de pesquisa dele é exatamente a execução antecipada da pena. Então, certamente, em breve, teremos aí um dos principais livros sobre a matéria, que será a dissertação do Felício. Então, vocês tiveram aí uma experiência de poder conhecer essa matéria com alguém que entende bastante. Além do que a gente trabalha junto todo dia lado a lado ali. Muito bem. Matéria muito importante, totalmente relacionada com a questão dos recursos, que é a execução antecipada da pena. Recurso especial, recurso extraordinário, suspensão dos efeitos, discussão dos fatos e etc. Beleza? Querem perguntar alguma coisa pro Felício, para alguém, alguma coisa? Depois a gente pode... livre aí, viu, galera? Vamos dar seguimento para falar agora um pouquinho sobre impedimento e depois eu vou falar um pouquinho também sobre pressupostos de admissibilidade dos recursos. Tá errado o número, ele é o 4, tá? Depois, quando eu disponibilizar o conteúdo dos slides, a gente pode disponibilizar os seus slides também, Felício, no site? E aí depois vai para o site também para vocês acompanharem. Gente, existem alguns fatores que impedem o recebimento e a tramitação regular de um recurso, tá bem? São pressupostos
que não são preenchidos por alguns dos recursos, né? São impedimentos, fatos alheios aos pressupostos, né? Me desculpe, eu acabei de me confundir. Que obstam o processamento. Os pressupostos são os requisitos de admissibilidade, que podem ser objetivos ou subjetivos. E os impedimentos são algumas das condições como renúncia, desistência e deserção. O recurso pode ser julgado deserto, a parte pode desistir do recurso quando, por exemplo, firma um acordo de colaboração premiada, ou uma delação, né? Ou quando o recurso acaba sendo julgado deserto. Por incrível que parível, existe previsão no Código Penal, no Código de Processo Penal, de recolhimento de custas para interposição de recursos, né? E aí a gente está falando do que, Ana Paula? Ação penal privada, mas a gente já vai trabalhar um pouquinho sobre isso. A renúncia a primeira condição de impedimento, pela manifestação da parte no sentido de que não deseja recorrer. Vocês sabem que quando o réu é condenado, ele tem que ser intimado pessoalmente da sua sentença. Em regra, o oficial de justiça já permite que naquela oportunidade da intimação pessoal da sentença, o réu faça um xizinho manifestando sua vontade, se deseja ou se não deseja recorrer. E se ele marca o xizinho no não deseja recorrer, o que ele fez? Ele renunciou. Portanto, há uma causa de impedimento ao prosseguimento de eventual recurso que possa ser interposto se for dele. E aí tem uma discussão a respeito da necessidade de concordância do defensor constituído, tá bom? Esse é um ato unilateral. Unilateral no sentido de ato daquela parte, tá? E não unilateral no sentido de apenas do réu ou apenas do defensor. Na verdade, pelo contrário. Nesse sentido, tem que ser uma manifestação de vontade, tanto do acusado quanto do seu defensor, seja defensor dativo, público ou privado, tá? Muito bem. A renúncia do réu, pessoal, não impede, como eu estava dizendo, a interposição de recurso pelo defensor. Ainda, Sueli, que o réu marque lá xizinho manifestando vontade que não deseja recorrer, se os autos vierem conclusos, se vierem com vista para você na defensoria pública, quando você for defensora, e você entender que cabe sim um recurso de apelação ali, não interessa. Você pode interpor esse recurso mesmo contra a vontade manifestada pelo réu lá naquela intimação da sentença. Beleza? É exatamente isso, é uma das principais questões a respeito de impedimento do recurso. Caracterizada pela manifestação, repetir esse slide. Aqui tem uma súmula nesse sentido, tá, gente? Não falei. Súmula 705 do STF, que diz exatamente isso. É necessário que haja uma renúncia tanto do defensor quanto do réu. Apenas se o réu renunciar e o defensor constituído interpuser o recurso, deverá ser provido e conhecido. A segunda possibilidade é quando ocorrer a desistência, tá? O acusado, assistido pelo seu defensor, em conjunto com o seu defensor, manifesta o desejo de não persistir com o seu recurso, requerindo que sua tramitação seja interrompida. Talvez aqui o principal exemplo hoje seja os acordos de delação, né? Uma das questões que o Ministério Público exige é que os recursos interpostos sejam desistidos, tá bem? Mais uma vez, como decorrentes, e aqui a gente tem a questão prevista no artigo 576. O Ministério Público não é obrigado a interpor o recurso. O recurso sempre é voluntário. Mas se ele interpõe o recurso, ele não pode desistir. O princípio da indesistibilidade da ação penal e do recurso, tá bom? Uma vez interposto o recurso pelo MP, não é possível falar em desistência. Por outro lado, se o defensor público ou o advogado, mesmo já tendo interposto o recurso, resolver desistir, sim, isso é possível. A terceira causa de impedimento do recurso é a deserção. E deserção aqui significa a situação que o recorrente deixa de pagar as custas processuais devidas. Isso está num dos últimos artigos do Código de Processo Penal. Quem diria, 800 artigos no Código de Processo Penal. E lá está dito que
Salvo o caso do artigo 32, nas ações intentadas, parágrafo 2º, a falta do pagamento das custas nos prazos fixados em lei ou marcado pelo juiz importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. Os artigos 594 e 595 aqui foram revogados, tá? Não mais existe rejeição de apelação do réu foragido ou a deserção pela fuga após a interposição de eventual apelação. Duas possibilidades que estavam lá, respectivamente, no 594 e 595. Beleza? Uma crítica que a gente precisa fazer quanto à deserção. Gente, e o princípio do duplo grau? Como é que fica? Quer dizer que se eu for pobre, eu não tenho direito a recorrer, Renato? Quer dizer que se eu for pobre e não recolher as custas respectivas ao meu recurso de apelação, eu não terei o duplo grau de jurisdição, Joyce? Problemático isso. E essa é a crítica que o professor Auri faz. Pensamos que a deserção pelo não pagamento de custas na ação penal de iniciativa privada é de discutível constitucionalidade, na medida em que limita o acesso ao duplo grau. Tá bem? Então, eu acho que dá para defender tranquilamente que exigir recolhimento de custas para interposição de recursos é sim inconstitucional. Beleza? Muito bem. Perguntas sobre as questões de impedimento dos recursos? Os recursos poderão... a gente pode desistir dos recursos, os recursos podem ser renunciados ou pode haver também a deserção deles. Agora a gente vai falar de um tema um pouquinho mais polêmico, que são os pressupostos de admissibilidade. Tá? Como eu já havia adiantado no começo, gente, para conseguir fazer passar um recurso especial, um recurso extraordinário hoje, é uma via sacra. Não é, Felício? É muito difícil. Os tribunais superiores fecharam as portas para a admissão dos recursos extraordinários. Tá? Quando a gente fala de juízo de admissibilidade, que é essa porta de entrada no Tribunal Superior, a gente está falando da aferição pelo juízo competente, ainda na instância ACO, das condições de admissibilidade de recurso, apresentado contra a decisão desfavorável ao recorrente, que depois também vai ser verificado pelo Tribunal Adquem, pela instância superior. Tanto o Tribunal de Justiça quanto o STJ vai analisar se eles vão julgar, se aquele recurso merece ou não ser julgado. Se vai haver um julgamento sobre aquele julgamento, um juízo sobre o juízo. Muito bem. O juízo de admissibilidade é diferente de juízo de mérito. A gente pode chamar isso de juízo de prelibação, e aquilo de juízo de delibação, juízo de mérito. Como esses dois nomes são feios e parecidos, pode ser que caia na sua prova. De acordo com o juízo de prelibação, verdadeiro ou falso? E aí vai, né? Muito bem. Sem perguntas a respeito dos juízos de admissibilidade, prelibação e delibação? Ótimo. Aqui, pessoal, a gente precisa entender um conceito bastante efervescente na comunidade jurídica, que é a chamada jurisprudência defensiva. Como eu estava dizendo, a súmula 7 do STJ, por exemplo, uma das mais usadas para negar seguimento ou não conhecer um recurso especial, já que a matéria ventilada nas razões do recurso seriam matérias de fato e não matérias de direito. A súmula 7 do STJ diz expressamente a pretensão de simples reexame da prova não enseja recurso especial. E aí, o ministro está dizendo, não quero nem saber o que você está falando, só posso analisar direito. Eu não posso produzir um revolvimento fático para analisar e julgar o seu recurso especial. Ou seja, é um obstáculo ao conhecimento dos recursos especiais. Do mesmo modo, o habeas corpus 126.292, que o Felício havia comentado agora ainda com vocês. Gente, o habeas corpus 126.292, ele produziu um fenômeno de terra arrasada e depois do julgamento das liminares nas cautelares, nas ADCs.
O que aconteceu? Quando uma pessoa é condenada em segunda instância, imediatamente os tribunais superiores julgam prejudicados aqueles habeas corpus impetrados pelas defesas que se referiam a pedidos de liberdade provisória para responder o processo em liberdade. Mais uma vez, os tribunais superiores estão dizendo, gente, eu não posso mais julgar esse caso aqui, ó. Esse habeas corpus que você havia impetrado, já nem posso mais julgar. Porque agora que houve a condenação em segundo grau, seu habeas corpus que discutia a prisão cautelar perdeu o objeto. Afinal de contas, esse paciente já está preso definitivamente, já está cumprindo pena, Estela. É uma execução antecipada, mas é uma execução de pena, já não é mais uma prisão cautelar. Ou o que fizeram com o julgamento do Palocci, não foi isso? De que uma nova decisão condenatória suprime os argumentos da decisão anterior. Se você impetra um habeas corpus contra uma decisão que decretou preventiva, e aí o juiz na sentença não concede a liberdade provisória e condena, aquele seu habeas corpus que foi impetrado contra a decretação da conversão do flagrante preventivo ou uma decretação da preventiva, perde o objeto, porque o ato coator desapareceu. O ato coator agora é novo e tem novos fundamentos, portanto eu não posso mais julgar seu habeas corpus. Veja quantos obstáculos que os tribunais criam. Mesma coisa, súmula 691, STF. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior indefere liminar. O chamado HC Canguru, HC de liminar, que acontecia? Joyce, a pessoa foi presa ilegalmente, prisão teratológica. Você corria no Tribunal de Justiça de São Paulo, fazia um pedido de habeas corpus. Julgava sua liminar no habeas em, 2 dias. Monocraticamente, o desembargador indeferia a liminar, pedia informações à autoridade coatora para depois julgar o mérito. Você não pode esperar tudo isso. A pessoa está presa. O que você já fazia? Um habeas corpus, agora contra a liminar do TJ, que se somou ao ato coator de origem. E aí no STJ, o que faz o ministro quando recebe esse habeas? Não, calma, veja lá. Não é bem assim. Nem julgou na primeira instância, por que eu vou julgar esse habeas aqui que você está me impetrando? Eu não posso julgar esse habeas. E o fundamento da súmula 691 é o seguinte. Imagina, se eu dou a liminar e depois o mérito do habeas corpus na instância, no tribunal impetrado, é julgado indeferido, é negada a ordem. Haveria uma desobediência, um descumprimento de uma decisão do tribunal ao tribunal adquém que concedeu a liminar, criando uma situação conflitante dentro do Poder Judiciário, decisões que seriam antagônicas. Mas espera, tem uma decisão de um ministro do STJ dizendo que eu posso sim responder o processo em liberdade. Mas agora que julgaram o mérito no Tribunal de Justiça, estão dizendo que não, eu não tenho esse direito. Contra aquilo que havia sido decidido por um ministro do STJ. Essa contradição não é possível. Portanto, você não pode vir com o seu habeas corpus aqui. É preciso que seja julgado antes o habeas corpus pelo tribunal impetrado. Esse seria o fundamento. Mas é claro que não há, e o Toron fala isso no livro dele, não há nenhuma contradição e nenhum paradoxo. A instância superior é superior. E eventualmente, se for julgado o recurso, o mérito do habeas corpus no tribunal impetrado, basta que se recorra por meio de recurso ordinário ou que se paute o mérito no STJ. Não tem problema nenhum. Essa é a discussão da súmula 691. Do mesmo modo, o artigo 104 da CF diz o seguinte: o STJ compõe-se de no mínimo 33 ministros. E muitas das pessoas que criticam a jurisprudência defensiva vão falar, gente, como assim a gente só tem 33 ministros? Olha como cresceu o número de julgamentos pelo STJ. Desde 1988, a Constituição prevê lá no artigo 104 que o STJ teria, no mínimo, 33 ministros. Mas olha o número de julgamentos que está acontecendo aqui. 188 mil agravos em recurso especial.
66 mil recursos especiais, 33 mil habeas corpus. Não dá. Olha aqui o crescimento do número de habeas corpus em apenas 10 anos. Basicamente, cresceu de 4.500 habeas corpus em 2001 para 35 mil habeas corpus em 2010. Em apenas 10 anos foram julgados 158 mil habeas. Foram julgados 145 mil, né? Foram distribuídos 158 mil. E nesse período todo, em que houve um crescente aumento de impetrações de habeas corpus, não houve uma expansão compatível do tribunal, que no mínimo teria 33 ministros em 88. E quando o Oscar Niemeyer projetou o tribunal, o STJ, ele já desenhou o prédio para caber 66 ministros. Teria, não é que não tem gabinete, teria no mínimo 66. O número de habeas corpus no STJ dobra em 3 anos. Essa é uma matéria de 2011. E aqui a gente está falando, pessoal, só de uma ferramenta, de um instrumento, que é o habeas corpus. Diante dessa enxurrada de medidas que aportaram nos tribunais superiores, é que passou a se construir essa tal de jurisprudência defensiva. De que a gente não vai julgar recurso especial extraordinário, de que agora já pode prender na segunda instância, de que não se conhece habeas corpus de habeas corpus, de que só se discute fatos, direitos e não fatos no STJ. Mas isso tudo traz um prejuízo enorme. Será que é por acaso que a população carcerária no Brasil cresceu 565% em 20 anos? Será que é por acaso? Será que é por acaso que na década de 90 a gente tinha 90 mil presos e hoje a gente tem 726? Na década de 90 a gente tinha 33 ministros, que julgavam muito menos casos. E hoje a gente continua tendo os mesmos 33 ministros para julgar muito mais casos. E a gente está falando de todos esses recursos aqui. Especial, extraordinário, apelações. Se vocês forem numa sessão de julgamento do TJSP, quando não há sustentação oral, o caso é julgado de baseada. O relator vira e fala: recurso de apelação, número tal, da comarca de Ribeirão Preto. Meu voto é pelo não provimento, presidente. O revisor acompanha o relator, vogal acompanha o relator. Próximo, apelação da comarca de Cravinhos. Julgou a apelação. Quando tem sustentação oral, aí é um pouco mais constrangedor, porque dói, o advogado fica lá 15 minutos falando. E aí, no mínimo, o desembargador tem que ler o voto, ele tem que ler o voto dele, né? O relatório eles nem leem. Aí ele vai ler o voto dele, dá uma resumida, inclusive, lê um pouquinho ali do voto. 10, 15 minutos está julgado. Julgamento de 9 horas não é todo dia, não tem. Julgamento no STF, 9 ministros debatendo. Acontece isso, Fê? Não acontece todos os dias. O volume é muito grande, os tribunais não acompanharam esse crescimento e começaram a construir aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva para não admitir recursos, criando obstáculos de admissibilidade aos recursos. Mas aí, por exemplo, não é que o tribunal não acompanhou. O tribunal, na verdade, ele não quer acompanhar a evolução. É você que está dizendo isso, Jardel. Imagina. Eu não vejo. Mas, veja você, imagina, 33 ministros, poxa, é um status. Quando todo mundo é alguma coisa, não tem graça. Você entendeu? Tem que ser um negócio ali. Dividir poder. Afinal de contas, é poder. E dividir poder diminui seu poder. Necessariamente. Não dá para imaginar que num país de 200 milhões de habitantes, como disse o professor Fernando Fragoso no nosso último encontro na segunda-feira, haja apenas 10 pessoas capazes e responsáveis pelo julgamento de toda a matéria criminal no território nacional.
2 turmas julgadoras no STJ com 10 ministros para julgar toda a matéria criminal, é impossível. No mínimo tinha que ter uma turma especializada em habeas corpus. Olha como cresceu o número de habeas corpus. A gente tem a 3ª medida mais julgada no STJ. Depois vem recurso ordinário em habeas corpus. Para deliberar atualmente nessa composição, tem que partir deles mesmo? Pegar como alguém de fora? Olha, sinceramente, não me parece que é uma questão constitucional. Porque a Constituição vai lá e diz: deve haver, no mínimo, 33 ministros. Então não me parece que seja necessário uma PEC. Talvez alguma alteração no regimento interno e na legislação aplicável ao STJ. Algo que o Congresso Nacional poderia fazer rapidamente, inclusive. Né? Mas, infelizmente, o que a gente tem visto na prática é isso. Uma explosão da população carcerária, barreiras criadas e obstáculos criados pelos tribunais superiores através da chamada jurisprudência defensiva para impedir o acesso das pessoas aos tribunais superiores. E lá no artigo 5º, inciso 35, Renato, não está previsto a garantia fundamental do acesso à justiça? Olha como que é o acesso à justiça para você chegar no STJ. Como eu já tinha dito, julgou sua apelação no Tribunal de Justiça, você tem que interpor em 15 dias o recurso especial. O presidente da seção criminal vai fazer o juízo de admissibilidade. Aí ele despacha um despacho denegatório de recurso especial. Você tem que fazer um agravo para o STJ. Chegando lá, o ministro vai falar que não cabe o seu recurso especial. E contra essa decisão monocrática do ministro, você tem que fazer um agravo regimental para a turma. E aí a turma vai se reunir um dia, talvez, quem sabe, sem direito à sustentação oral, para deliberar se há ou se não há hipótese de cabimento para o seu RESP. E aí, apenas então, somente depois, é que o seu RESP começaria a ser processado, caso o princípio da convolução não fosse aplicável. Não fosse aplicado. Olha a via sacra para ter acesso à justiça a um tribunal superior. Não é todo mundo. Imagina 880 defensores, como há aqui em São Paulo, com uma população carcerária de 230 mil pessoas presas, tendo que interpor recurso atrás de recurso para conseguir um acesso ao STJ. É difícil. É muito difícil. E aí vão dizer que é a defesa que interpõe muitos recursos para atrasar a execução da pena. Não, admite meu RESP. Você me economiza 3 recursos. Entendeu? Essa é uma crítica que a gente precisa conhecer. No STJ, em média, uma decisão de mérito demora 10 meses. Dá para esperar 10 meses para julgar um habeas? Num sistema declaradamente em estado de coisas inconstitucional, como é o sistema prisional brasileiro? Médio, né? Claro que tem uns que demoram mais do que outros. Eu tenho um habeas corpus de maio de 2016. Não, maio de 2017, vamos ser justos. Impetrado no STJ. E que não houve julgamento de mérito. E eu já impetrei habeas corpus no STF, apontando a negativa de jurisdição pelo ministro relator que não pauta o mérito, que não libera o julgamento, o habeas corpus para julgamento de pauta. E aí, no STF, disseram que não, veja bem, não há excesso de prazo porque aquela corte está assoberbada e que o prazo é razoável, o caso é complexo. Entendeu? Quando o próprio ministro do STF diz que não cabe HC contra o ministro do STJ, porque contra o ministro do STF, em regra, a jurisprudência também já diz que não cabe. Muito embora a gente tenha tido uma exceção positiva no HC que o ministro Toffoli concedeu em favor de Paulo Salim Maluf contra a decisão de Edson Fachin. Beleza? Essas críticas eu acho que precisa conhecer, tá, gente? A respeito da admissibilidade de recursos dos tribunais superiores, que é um problema que afeta exclusivamente a defesa. E aí eu preciso ser bastante franco e contar para vocês que os recursos da acusação, esses são admitidos de vento em popa. O Ministério Público interpõe um RESP, bicho. Tive um caso recente no TRF3. Tráfico de sementes. Renatão, o jovem comprou umas sementes aí pela internet, chegou na casa, não era dele, né, na verdade. A gente tem que dizer isso, né, tá gravando. E aí, depois foi absolvido em primeiro grau por atipicidade e ausência da substância THC.
O Ministério Público, não satisfeito, recorreu, apelou para o TRF3, jogou lá. Improcedente, não provida a apelação. Manteve a absolvição. Absolvição em primeiro grau, absolvição em segundo grau. Recurso especial da MPF para o STJ. Admitido. De primeira. Já foi para o STJ, já tem parecer do MPF no STJ e já está liberado, provavelmente, para a pauta em breve. A velocidade que um recurso especial do Ministério Público Federal tramita... Eu fiz o recurso especial em fevereiro, eu acho. Eu vi que teve parecer da MPF no STJ e já teve admissibilidade, já teve tudo semana passada. Não passaram-se aí 3 ou 4 meses e o recurso já foi admitido, já teve parecer no STJ, tá rolando. Vai fazer isso com um recurso especial seu. Ainda estava brigando para ser conhecido, para ser admitido o RESP. Excelente, interessante, né? É típico. Tem uma decisão do conselho lá do MP sobre isso, com parecer da Ela Vieco e tudo mais. Certo, pessoal? Vou falar rapidinho sobre a previsão legal, e sobre o cabimento e sobre a tempestividade e a gente vai embora, pode ser? Esses são pressupostos objetivos dos recursos, tá? O primeiro deles é a previsão legal, que a gente conheceu como o princípio da taxatividade, né? É o cabimento, é a autorização legal para se ter como cabível algum recurso, estando atrelado características de taxatividade e de unirecorribilidade. Exceção à unirecorribilidade são as decisões de TJ e TRF, que cabem dois recursos. Segundo Tourinho Filho, o remédio, o recurso, deve estar em lei e, além disso, o recurso interposto deve ser aquele correto, no caso adequado. Já também conversamos sobre as possibilidades de fungibilidade e convolução ou conversão do recurso. Rigor formal, outro pressuposto objetivo. Para que o recurso seja admitido, a forma deve ser aquela prescrita em lei, interposição por escrito e etc. Todavia, os requisitos formais poderão ensejar o não conhecimento desse recurso. Mas a gente tem, pessoal, o famigerado princípio da instrumentalidade das formas. Vamos imaginar que o réu no júri tenha sido condenado e ele não assinou a ata por alguma razão, mas ele manifestou o desejo que naquela oportunidade queria recorrer. É o suficiente. É o suficiente. Não precisa ter uma formalidade estrita, inequívoca de que ele queria mesmo recorrer, tá? Dá pra malear esse rigor formal, tá? É o que algumas pessoas vão chamar de instrumentalidade das formas, mas vale sempre lembrar a crítica do professor Auri. No processo penal, forma é garantia. Lembra daquela tatuagem que a gente fez no nosso peito? É isso. Então, a gente não pode subverter as formas do processo penal, porque subverter as formas do processo penal significa, em regra, cerceamento de defesa, tá bom? E sobre a tempestividade, aqui também tem uma polêmica recente. A regra geral é que o prazo começa do primeiro dia útil após a efetiva intimação. E aí, Joyce, esquece aquele papo de quando for juntado a R. Tem nada disso, Renato. Isso daí é coisa do quê? Processo civil. A gente desdenha do processo civil, Felício, só para você saber aqui. A gente aqui gosta mesmo do processo penal. Não é assim. A pessoa foi intimada no dia tal, certificou nos autos que foi intimado no dia tal, a partir daquele dia tal que estava correndo o prazo. Beleza? Muito bem. A interposição do recurso antes do fim do prazo, como eu já havia adiantado, implica preclusão consumativa. E aqui, pessoal, uma polêmica. Veio aí o tal novo Código de Processo Civil. E com ele foram alteradas as regras sobre contagem de prazo, certo? A partir de agora, no processo civil, pelo que me disseram, os prazos são contados em dias úteis, isto é, excluindo-se os finais de semana e feriados. É isso mesmo, Renatão? Muito bem. O que isso significa? Que no processo civil a gente conta os prazos assim. Mas o Código de Processo Civil revogou, se eu não me engano, a legislação sobre recurso especial extraordinário, que era uma lei esparsa que regulamentava isso. Certo?
E agora, o recurso especial extraordinário está previsto dentro do Código de Processo Civil. Em 2015 veio uma dúvida. O que fazemos? Contamos os prazos do recurso especial extraordinário pela regra do processo civil, já que esses instrumentos estão lá previstos? Ou continuamos a contar os prazos aqui no processo penal para os recursos especiais extraordinários de maneira contínua? As pessoas começaram a dizer, não, a regra mais benéfica ao réu. Qual que é a regra mais benéfica ao réu? Dias úteis. Vamos subtrair final de semana e feriado para contar o prazo para recurso especial extraordinário criminal. Me parece uma boa regra. Mas a gente não pode esquecer do princípio da especialidade. E o artigo 798 é bastante claro ao dizer como são contados os prazos criminais. A aplicação do CPP ao CP, a aplicação do CPC ao CPP é subsidiária. O que significa que só será feita quando não houver regra específica disciplinando a questão. Quanto à contagem de prazos processuais, há regra específica no Código de Processo Penal que diz: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia de feriado. Tem dúvida quanto a isso? Não tem. O Código de Processo Penal disciplina essa matéria. Logo, não precisamos recorrer ao processo civil, o que exclui a possibilidade de contagem de prazos de recurso especial extraordinário pela regra dos dias úteis. Cuidado, porque alguém pode vir com essa história de uma benéfica ao réu, está previsto no... Olha como é sedutor. Está previsto agora no Código de Processo Civil, não está? O Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente ao processo penal, não se aplica? Você já balançou a cabeça 2 vezes. Aí, na terceira, o cara te mata. É mais benéfico ao réu, você fala, puta, gostei. Vou nessa. Balançou a cabeça 3 vezes e gostou no final. Vai beijar na boca. Você entendeu? Essa é a regra, Ana Paula. É assim que funciona. Foi o que me disseram. Já balançou a cabeça uma vez ali. Tô brincando. Beleza, pessoal? Observação importante. Já que aqui a gente faz um estudo voltado à Defensoria Pública, é preciso sempre destacar que a Defensoria possui a prerrogativa de, além de ser intimada pessoalmente, isto é, o processo tem que chegar lá na Defensoria Pública com vista, os prazos também são contados em dobro. Perfeito? Dúvidas quanto a isso, pessoal? Eu acho que esse é o último pressuposto objetivo. A gente encerra por hoje e retomamos depois com pressupostos subjetivos e recursos em espécies. Inexistência de fatos impeditivos. Quais são os fatos impeditivos? Renúncia, deserção e desistência. Simples. Um pressuposto de admissibilidade é que não tenha havido nem renúncia, nem pressuposto, nem renúncia, nem desistência, nem deserção. Imagina, firmei um acordo de colaboração premiada e depois interpus um recurso de apelação. Há um fato impeditivo para que esse recurso de apelação seja admitido. Qual é o fato impeditivo? A renúncia ou a desistência, se ele já tivesse sido interposto. Perfeito? E nesses casos, esse recurso não será julgado. Tranquilo, pessoal? Ficamos assim? Então, muito bem. Por hoje é só. Nos vemos talvez na semana que vem ou na outra. Eu vou agendar a aula para continuarmos de pressupostos subjetivos, recursos em espécies e talvez nulidades. Tá bom? Obrigado, gente. Vocês batem palma no canal.